Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça do like e não se esqueça de dar uma fuçadinha na lojassombrada.com.br, ok? Então vamos para os relatos de hoje e o primeiro deles é sobre o que? Lobisomem, porque o que a gente tem mais aqui é relato de... Mais não, né? A gente tem muitos relatos de lobisomem. É uma coisa que acontece por aí, é história com lobisomem. Então vamos ver este daqui, o lobisomem no caminho. Cadê? Olá, Ana, tudo bem, minha querida? Estou eu aqui mais uma vez para contar a você e aos assombrados mais uma história aterrorizante que aconteceu com meu irmão. E ele me autorizou a mandar, é um moço que nos conta. Lembra que eu disse no primeiro relato que eu mandei que eu tenho muitas histórias ocorridas com os meus pais, com irmãos, que sempre trabalharam em fazenda e temos história para fazer uma coletânea? Pois é, vocês não vão se livrar tão fácil de mim, não. Desde já peço desculpas se tiver erros, eu tentei revisar para facilitar a sua leitura. Vou contar aqui em terceira pessoa. Ok, eu agradeço. Então vamos ao relato. Olá, me chamo Joey. Sou do interior do Mato Grosso do Sul. E isso aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos de idade e estudava no período noturno em uma escola que era localizada a uns 3,5 km da minha casa. Tá em primeira pessoa, certo? Acho que vou contar em primeira pessoa, então. É como se fosse o irmão dele contando, acredito, porque ele falou que aconteceu com o irmão dele, não é? Bom, uma escola que é localizada a 3,5 km da minha casa. E eu ia a pé, em virtude da minha família não ter condições financeiras para suprir a necessidade ali de todos os filhos. Pois bem, aquele dia, que era uma sexta-feira, a lua estava cheia, clara, com tons alaranjados, linda de se ver. Saí da escola e fui caminhando, acompanhando uns amigos que moravam a caminho de casa. Alguns foram se despedindo e eu fiquei sozinho para seguir a minha jornada até em casa. Ainda faltando ali aproximadamente 1,5 km, quando cheguei até a igreja, uma catedral que fica no início da avenida onde era caminho de casa, eu desci sozinho, com o silêncio da noite, sem nenhuma uma viva alma na rua. A cada quadra que eu passava, só via a imensidão daquela lua cheia me seguindo. Cada vez mais perto, a lua, né, tava cada vez mais perto, como assim, eu parecia, né? Ela tava tão clara que parecia dia. E eu continuei andando e pensando longe, até eu me aproximar da última quadra da avenida, que daria acesso à rua de casa, que ao virar daria acesso à rua de casa. Ao caminhar no meio da quadra, antes da esquina para virar para casa, tinha um terreno baldio, bem extenso, com uma grama alta, que era divisa com uma casa com um muro alto. Ao me aproximar da esquina, ouço cães latindo, e eram latidos fervorosos, agitados, e alguns estavam até chorando, parecia que estavam com medo. Ao chegar na esquina, onde eu ia virar, lembro como se fosse hoje. Eu vi os cães no meio da rua, latindo, bravos. Eram aproximadamente uns 7 cachorros. No momento eu achei que poderia ser um burro ou um tamanduá bem grande que estava deitado ali na rua e os cães latiam para aquilo. Só pude ver que era preto e bem peludo. E nesse momento que eu vi aquilo ali, essa criatura se levantou do chão e olhou para mim. Eu congelei na hora. Eu não tive forças nem para gritar, muito menos para correr dali. Quando os cães latiam muito, uns com medo, outros mais agressivos, aquela coisa que era um cachorro, aí, né, pude ver que era um cachorro muito grande, com as orelhas pontudas,
A parte da frente dele era maior e mais alta. A parte de trás era mais fina e com uma cauda longa e com bastante pelo. Ao me ver, ele se assustou tanto quanto eu. Quando ele se levantou no meio da rua, ele correu em direção ao terreno baldio e beirando o muro assim. E no final ele saltou esse muro sem tocar nele. Tipo, ele saltou sem pisar no muro. Um pulo só, assim. E o muro era alto. E aí ele sumiu. O que mais me apavorou é que ainda faltavam umas 2 quadras para chegar na minha casa. E foram as 2 quadras mais extensas da minha vida. Cheguei em casa são e salvo. E como todos já estavam dormindo, eu fiquei no quarto só pensando: o que poderia ser aquilo? Por que aquilo não me atacou? E agora, como que eu vou para a escola de novo? Então, Ana, sou eu aqui de novo, né? Agora o moço que nos envia esse relato. O que acha disso? Essa história meu irmão sempre me contou. Um abraço para você, pro Matheus, pros babies e pros pets. Qualquer dia mostra a Rolissa pra gente. Ela não tá aqui agora. Eu ponho ela lá fora, porque ela é daquele jeito. Ela tá lá fora, ela quer entrar. Ela tá aqui dentro, ela quer sair. Então é complicado. Mas, e aí? Então, um lobisomem? Clássica aparição ali, coisa de lobisomem, né? Um bicho grande, tava lá, os cães latindo. Ele era muito grande, peludo, esquisito, né? Um formato estranho, do tamanho de um bezerro, de um burro, né? Que ele falou, parecia até um burro deitado no chão, mas parecia um cachorro, né? E aí pular o muro desse jeito, sem nem encostar no muro, tipo num pulo só, passar pra lá, parece um lobisomem, né? Só que aí, de novo, não atacou, ele fugiu. E é o que eu falo aqui, muitos relatos de lobisomem, por mais aterrorizantes, grandes, com dentes pontudos e fortes que eles sejam, eles não atacam, assim, né? E se atacam, é uma coisa mais... Ele corre atrás, mas ele não alcança, ele dá uma batida, mas não é com toda... vamos dizer, com toda ferocidade, porque se fosse ele estraçalhava, o que quer que seja, né? Então ele não tem ali uma vontade, sei lá o que, ou uma permissão, como eu digo aqui, de atacar, né? Ou eles têm medo, ou eles talvez tenham algum tipo de proteção que a gente não veja, e que aí quando eles percebem isso, eles não podem chegar muito mais, né, perto, porque é isso que a gente vê em muitos relatos. Mas vamos pro próximo relato agora. O dia em que Maria Navalha me chamou de volta ao terreiro. Olá, Ana, me chamo Fulana e contarei um breve relato sobre o dia em que fui chamada ao centro de Umbanda. Eu sou umbandista e tive meu primeiro contato com a religião aos 18 anos. Na época eu era imatura e adorava ir ao centro para pedir... Na época eu era imatura e adorava ir ao centro para pedir macho para Pombagira. Obviamente que elas eram muito pacientes e educadas comigo, pois sempre as tratei com muito respeito. Meu fascínio pelo mundo espiritual começou muito nova. Sempre tive uma mediunidade forte e sofri muitas perturbações na adolescência por não entender. Atualmente eu moro em São Paulo, tenho poucos amigos aqui e me sinto bastante sozinha. Meu esposo tem algumas empresas e sócios, e um desses sócios tem uma esposa que não gosta nada de mim. Nunca entendi o motivo. Talvez seja inveja, né? E confesso que isso me deixa bastante ressentida, pois eu sou aquele tipo de pessoa que quer ser querida por todos. Mas nem Jesus agradou todo mundo, né? Bom, fomos chamados para o aniversário desse sócio dele. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ok. Fomos chamados para o aniversário desse sócio dele. E lá estavam várias amigas dessa mulher. Eu me dou bem com uma delas. Estávamos conversando bastante e meu esposo percebeu que a esposa do sócio dele, que não gosta de mim,
não tirava os olhos de mim e parecia estar bastante zangada pelo fato de eu e sua melhor amiga nos darmos tão bem. E eu também estava socializando com as outras mulheres da festa. Gente, eu sofro de ansiedade. É muito difícil para mim estar em situações que me exijam algum esforço de comunicação. Mas sempre me esforço para ser o mais agradável possível. Bom, a mulher que não gosta de mim ficou tão incomodada que quando me levantei para ir ao banheiro, ela se sentou no meu lugar. Quando eu voltei, não havia espaço para mim ali. Então fui para um dos cantos mexer no celular. Foi quando ouvi uma voz na minha cabeça dizendo: sou eu, Maria Navalha. Aí eu fiquei sem saber o que era, né? Afinal, eu não conhecia Maria Navalha da linha dos malandros. Assim como não conhecia outras linhas como os baianos, marinheiros. Eu só tive contato com caboclos, pombagiras, exus e pretos velhos. É assim o plural? A festa havia sido no sábado. Me senti super carregada e até pedi para ir embora mais cedo. No domingo, senti uma forte necessidade de ouvir pontos de umbanda. Passei o dia agoniada ouvindo os pontos e sentindo o meu corpo muito aberto. Desesperada, cheguei em meu esposo e disse que precisava muito ir ao centro de umbanda. Não contei o que havia acontecido comigo na festa, mas disse que era urgente. Segunda-feira consegui encontrar um centro na Lapa e fomos até ele. Era uma gira de preto velho e só conseguia pensar no alívio que estava sentindo por estar ali. E dizia para o meu esposo que finalmente eu ia conversar com o vovô. É assim que eu me refiro a eles, com muito carinho e respeito. Éramos os últimos a serem atendidos e o meu esposo me cutucou e perguntou: por que estão pegando um chapéu? E vi que era um chapéu de malandro. Então respondi: outras entidades descem no terreiro quando se tem alguma espécie de demanda. Eu já havia visto no centro que frequentava na minha antiga cidade, então me chamaram. Quando vi, o médium estava usando o chapéu de malandro e fumava um cigarro. Ao me aproximar, fiquei surpresa. Era Maria Navalha, que me chamava para conversar. Eu disse que era uma honra estar ali e naquele momento percebi que não devemos brincar com a espiritualidade. Eu não havia contado a ninguém sobre o ocorrido e ela dizia que estava sempre ao meu lado e que cortaria todas as coisas ruins de minha vida. Me protegeria da inveja e que eu podia contar com ela sempre a partir daquele momento. Me prometeu que as coisas melhorariam a partir daquele momento. E dito e feito. Depois daquele dia, em julho, eu nunca mais tive contato com aquela mulher. Não nos vimos mais e até removi ela das minhas redes sociais. Toda vez que penso nela, eu sinto um peso muito grande e não consigo entender o motivo de todo aquele ódio. E esse é o meu relato. Gostaria de mandar um beijo para você e para toda a sua família. Sou fã do seu canal. Um beijo para você, muito obrigada. E olha só, então, naquele momento já que você estava perdida, ou que aquela mulher estava lá, ó, com os olhos no C, ela já falou: sou eu, Maria Navalha, ou seja, estou aqui com você. Fique calma. E essa vontade, essa ânsia aí de ir ao terreiro, acho que já era meio que uma cutucada para ela falar com você, né? Interessante. Te livrando das maledites da vida, né? Maledite. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos para o próximo relato, que é O Demônio da Minha Porta. Uai, vamos ver. Olá, Aninha e assombrados, tudo bem com vocês? Eu me chamo Star. E esse relato não é meu, e sim de uma amiga minha de escola. É uma moça que nos conta. Aconteceu há uns 10 anos atrás, que foi quando ela viu o primeiro demônio, digamos assim, da sua vida. Sim, ela já viu muitas coisas sobrenaturais que, se eu conseguir, venho contar para vocês, pois são muitas coisas. Sem mais enrolações, vamos ao relato que agora está sendo contado por ela. Não há nomes e, se houver, estarão trocados. Ok. Então agora é a amiga dela contando. Como já havia dito, esse relato aconteceu quando eu era ainda muito nova. Tinha em torno aí de 4 a 7 anos de idade. E essa história é totalmente verídica e se tornou um marco em minha vida.
um marco muito grande em minha vida, pois foi um tanto quanto traumatizante de se presenciar. Lá estava eu, brincando com as minhas bonecas em meu quarto, deitada na cama que tem a visão da porta, e lá eu vi um pouco escondido, a fim de que eu não pudesse ver, mas infelizmente eu vi, um ser alto, com olhos amarelos, que foi o que mais me chamou a atenção, com uma capa que cobria todo o seu corpo, e a sua cabeça era igual a uma cabeça de lobo. Como eu era muito nova, eu não tive nenhuma expressão, pois não sabia nem do que se tratava aquilo. Apenas senti medo. Logo depois, a minha mãe chegou e acabei me entretendo ali com a sua presença e me esqueci do bicho. Depois que a minha mãe saiu, eu me lembrei do ser e voltei os meus olhos para o local onde ele estava. E adivinha? Não havia mais nada no local. E também não havia nada que poderia, sei lá, se parecer com aquela figura. Como eu era muito nova, não corri atrás para descobrir, simplesmente relevei, né? Depois disso, comecei a presenciar inúmeras coisas em minha vida. Já vi e ouvi pessoas na minha casa, já vi também minha sombra ganhando chifres, um pé de cabra na porta do meu quarto. Um pé de cabra, não o instrumento, tipo o pé do bicho mesmo, da cabra, assim, por baixo da porta, isso, do quarto, entre muitas outras coisas. Recentemente, me recordei do ocorrido, fui pesquisar sobre e descobri que, não sei se é verídico, mas vi que ele era o Marquês dos Infernos e é o 7º demônio goético, que governa 40 legiões do inferno. E a minha ficha caiu agora que um demônio, que de acordo com o Google, comanda muitas legiões, apareceu pra mim. Mas sempre tive a dúvida de por que ele apareceu com a sua suposta forma real para uma criança indefesa de poucas vivências e logo depois várias coisas sobrenaturais apareceram pra mim. Bom, agora é a moça que nos enviou o relato de novo. A dona do relato. Não, então continua sendo a moça aqui que contou a história, né? Ela disse assim: então, Aninha, queria muito que você lesse e queria a sua opinião e dos assombrados sobre o caso e também como poderia parar com essas aparições, pois é perturbador para qualquer um vivenciar isso e é quase impossível se acostumar com isso. Beijos, um beijo para você, muito obrigada. A minha opinião é que você deve procurar estudar, mas estudar sério, não no Google. Procurar algum lugar para entender sobre isso, sobre talvez essa possível mediunidade aí mais aflorada. Como que você pode trabalhar isso, como que você pode lidar com isso. A melhor forma é entendendo o que acontece, mas como eu digo, estudando de forma séria, em locais, né, com a ajuda de pessoas sérias. Lendo a respeito, livros sobre... e eu acho que a hora que você passa a entender sobre isso, o que acontece e tal, o medo vai diminuindo. Então, é o que eu recomendo, né? Não sei se parar essas vivências, se é uma coisa que é da sua mediunidade, né? Eu não sei quanto a parar essas coisas. Agora, se é uma coisa que foi mandada, né? Um negócio desse que tá ali perturbando, não é algo da mediunidade, mas é uma perturbação da mesma forma, procure uma ajuda, né? Pra ver se tem um jeito de parar essas coisas. Mas se ela sempre vê, se ela não vê só essas coisas, vê outras coisas, tipo, tem uma mediunidade e tal, porque a gente não vê só coisinha bonitinha, né? Quando se tem esses olhos abertos. Mas aí tem que aprender a lidar com isso, a colocar limite, muitas vezes, né? E a melhor forma é estudando sobre. Mas é isso. E que bicho era esse? Por que ele apareceu? Não sei. Era esse ser aí mesmo? Não sei. Aí tem que perguntar pra quem entende mais dessas coisas aí da goética.
da Goetia. Eu não entendo. Mas depois eu vou procurar qual que é. Próximo relato. Será que era um doppelganger? Olá, Ana, assombrados. Meu nome é Fulano. Tenho 34 anos e no relato não haverá nomes. Pode ler tranquilamente. Isso aconteceu há pouco mais de 10 anos. Eu estava jogando Cabal, é isso? Online com os amigos. A mesa do meu computador fica próximo à porta do meu quarto. A porta estava aberta e dava para ver a cozinha. Era um pouco mais de 8 da noite. Eu lembro porque estava na TG, é isso? Era um evento que acontecia no jogo. Nisso eu via o meu pai entrando eu vi o meu pai entrando pela porta dos fundos, entrando na cozinha e indo ao banheiro. Quando a TG terminou, eu fui avisar a minha mãe que o meu pai já tinha chegado e estava no banheiro. Ela sempre ia esquentar comida para ele. Eu achei estranho ela ainda não ter ido logo assim que chegou. Pois bem, ela disse que não tinha ninguém no banheiro, que eu estava vendo coisas de novo. Sim, na minha infância eu já vi muita coisa, né? Já mandei outro relato, inclusive, falando sobre isso. Depois disso, eu fiquei todo arrepiado, nem quis mais jogar. Fui pra sala assistir TV com a minha mãe, minhas irmãs e uma prima que estava lá em casa no dia. E essa minha prima é espírita, ela é kardecista. Passou uns minutos e o meu pai chegou. Aí minha mãe foi lá esquentar a comida dele e tal. Deixou a panela vazia na pia e logo voltou pra sala. Passou um tempo, meu pai já estava dormindo e minha prima começou a falar sobre o que eu havia visto. Ela disse que era algum espírito da rua, que veio acompanhando ele. O meu pai bebia muito, sabe? Eu disse que poderia não ser, porque chegou bem antes dele, que era muito estranho isso. Minha mãe disse que o que quer que fosse já não estava mais lá. Ana, quando minha mãe disse isso, foi um barulho tão alto na cozinha, e a gente foi olhar, e era a panela. A panela que estava dentro da pia estava agora no chão. Parece que o que era aquilo ainda estava dizendo que estava ali, né? O que quer que fosse aquilo estava dizendo que ainda estava lá. Nos reunimos na sala e começamos a rezar. Nesse dia eu dormi na sala e elas também. Bom, esse foi o relato, desculpa qualquer erro ou se ficou longo. Imagina. Até hoje eu não sei o que foi aquilo, se foi alguma entidade que fica em botecos ou doppelganger. Depois vou mandar mais relatos. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Ele quis mostrar que estava lá ainda, né? Parece que sim. Então, estranho ser uma entidade, um espírito que fica no boteco que chegou antes do seu pai. Então, você, quando viu, você não viu exatamente o seu pai. Você viu uma movimentação de alguém, alguma coisa passando ali, né, da cozinha pro banheiro, enfim. E aí você deduziu que era o seu pai. Ou você viu exatamente, falou, não, eu olhei, era o meu pai. Igualzinho. Aí já pode ser, é outra dimensão. Só que daí o lance da panela. Bem na hora que a mãe falou, não tá mais aqui, aí a panela sai de dentro da pia, como se a panela estivesse apoiada, né, em cima da pia, você poderia dizer, sei lá, caiu alguma coisa, sei lá. Mas ela estava dentro da pia, como que a panela vai estar no chão agora? Alguma coisa tirou, jogou, colocou ela no chão, e alguma coisa queria dizer que estava lá ainda. Então, um espírito... Pode ser. É sempre difícil dizer, né? Bater o martelo, falar é isso, é aquilo. Próximo relato, o espírito que ela viu. Olá, Ana, olá, assombrados, me chamo Fulana e moro em Belo Horizonte. A história que vou contar aconteceu com a minha mãe, no interior de Minas. A minha mãe conta que quando adolescente, por volta ali dos 17 anos, ela sempre levantava de madrugada para fazer xixi. Na casa dos meus avós, onde eles moravam no interior, era comum que o banheiro ficasse no quintal.
Então era de costume as pessoas terem um urinol em casa, ou o famoso pinico, para que em uma situação dessas a pessoa não precise ir lá fora para fazer xixi. Ela conta que em uma noite ela acordou de madrugada e não encontrou o tal do pinico. Então tentou acordar minha avó para que ela fosse até o banheiro, né, junto e fizesse companhia. Ela disse que não sabe o que aconteceu, mas que naquela noite a minha avó não queria acordar de jeito nenhum. E como ela já estava muito apertada, optou por ir sozinha mesmo. Já era tarde da noite. Ela conta que... Achei que era um gato mesmo. Já era tarde da noite, ela conta que naquela hora o medo era tanto de ir até o banheiro que ela fez em frente à porta da cozinha mesmo. A missão era somente uma, fazer xixi rápido e entrar o mais rápido possível para dentro de casa. Porém, enquanto ela estava agachada, conta que sentiu um arrepio no corpo ao ouvir alguém a chamando. E que depois disso ela viu o que parecia ser a silhueta de uma mulher no meio do quintal, agachada, olhando para ela na mesma posição que ela estava. Ela conta que o medo era tanto que travou na hora, mas que ela tem certeza que aquele espírito se tratava da sua tia, que havia falecido dias antes, pois a pessoa que estava ali usava a mesma camisola que a tia. Essa tia era muito querida pela família, principalmente pela minha mãe, que foi quem cuidou dela nos últimos dias de vida. Minha mãe não sabe como, mas ela saiu catando cavaco e pingando xixi pela casa toda. Correu para o quarto, cobriu-se dos pés à cabeça e ficou orando muito para que aquilo fosse embora. No outro dia, ela contou o que aconteceu para minha avó, que disse não acreditar que a pessoa que a minha mãe viu fosse a sua irmã, já morta, mas sim um espírito que ganhou a forma dela para assustá-la. Bom, até hoje o banheiro da casa dos meus avós ainda é do lado de fora da casa, mas sempre quando vamos para lá, minha avó deixa o pinico reservado para minha mãe usar. Minha mãe, no entanto, não gosta nem de mencionar essa história pelo medo que sentiu. Então. Né? Imagina, você já tá lá fora assim, aí aparece lá, você sabe que a pessoa morreu, aí a pessoa tá lá e abaixada na mesma posição, chamando pelo nome dela. E aí? Será que era a tia dela querendo falar alguma coisa, talvez? Por que ela apareceu assim? Camisola? Ou realmente era alguma outra coisa só querendo assustar, tomando a forma da tia porque tinha falecido? Vai ficar a dúvida. Próximo relato. Seria aquilo um porco? Deixa eu só ver aqui. Seria aquilo um porco? Vamos ver. Olá, Aninha, assombrados, me chamo Fulana e acompanho o canal há muito tempo. E é uma alegria vir compartilhar uma de muitas histórias da minha família. E já aviso que se tiver algum nome já estará trocado. Bom, esse relato que eu vou contar não aconteceu comigo, mas sim com os meus pais, em uma fazenda daqui de Resende, no Rio de Janeiro, na qual eles viveram por um tempo. Bom, meus pais contam que eles trabalhavam para uma moça, que vou chamar aqui de Dona Elisa, que pagava o meu pai para fazer alguns serviços, como cortar a grama, cuidar dos animais, consertar alguns móveis, enfim. Eu não lembro ao certo se a casa era deles ou era cedida pela Dona Elisa, mas eu lembro que eles moravam lá. Nessa época, minha mãe já tinha o meu irmão mais velho, que era bebê, e conta que no dia do ocorrido ela dormiu agarradinha com ele de tanto medo. Então, em uma noite, os meus pais já estavam deitados quando começaram a ouvir um ronco de porco, alguns grunhidos, sabe? E também passos ao redor da casa. Minha mãe, então, como era medrosa, logo perguntou pro meu pai se ele estava ouvindo. E ele disse que sim. Aí o meu pai, como era corajoso, pegou o lampião e foi lá para fora para ver se não era algum porco que havia escapado e tal. Mas não havia nada. Tava tudo em seu devido lugar. As vacas estavam pastando, as galinhas dormindo e os porcos quietos. Então meu pai voltou para dentro e se deitou novamente.
quando ele se deitou, ouviu de novo o barulho de grunhidos de porcos e passos em volta da casa. Foi então que novamente ele se levantou e foi ver o que estava acontecendo, e de novo não havia nada. Ele então entrou, já confuso com a situação, e se deitou. E de novo ouviu o mesmo barulho lá fora. Meu pai, então, já irritado com a situação, eu também já ia estar, pegou uma foice que deixava do lado de sua cama e disse para minha mãe: agora que eu mato esse porco. E saiu para fora. E saiu, né? E foi para fora. E quando ele saiu, ele disse que sentiu um arrepio tão forte que chegou a levantar os cabelos. Na época ele era bem cabeludo. E rapidamente ele entrou, fechou a porta e disse para minha mãe: vamos dormir que isso daí não é porco não. E não ouviram nada. Agora, o que era aquilo? Seria algo sobrenatural? Seria algum porco de outra dimensão? Bom, meu pai, quando conta essa história, diz que porco aquilo lá não era. Me desculpe se tiver algum erro, escrevi pelo celular e obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você e até a próxima. Um beijo, muito obrigada. Mas espera aí. Ele não viu nada, então. Ele só sentiu algo. Ele sentiu medo, sentiu algo estranho, mas não viu nada. Então, no mínimo, ele saiu já achando que ia ver um porco mesmo, mas ele não viu nada, de novo, só que ele sentiu algo ruim, algo estranho. E por isso ele ficou amedrontado e aí chegou à conclusão de que, depois de escutar, não ter nada, sentiu um negócio ruim, falei, isso aí não é porco não, isso aí tem coisa aí, né? Credo. Vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é o rosto na escada. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu sou a fulana e essa é a primeira vez que envio um relato. Me desculpe se tiver algum erro. Vamos lá. Eu tenho 18 anos e nunca na minha vida tive experiências sobrenaturais. Eu nunca vi ou senti absolutamente nada. Também nunca tive problemas em assistir filmes de terror, medo do escuro e nem nada do tipo. Porém, aconteceu uma coisa intrigante comigo esses dias. A minha cama fica do lado esquerdo, perto da escada que vai para o segundo andar da casa. Do lado direito fica o sofá e do outro lado do sofá fica a cama dos meus pais. Praticamente dormimos na sala, pois os quartos que ficam em cima ainda não estão prontos. Bom, era uma terça-feira, por volta das 10h40 da noite. Eu fui dormir cedo, pois estava com sono. Peguei no sono rápido e quando menos espero, vejo um rosto em cima da escada ao meu lado. Ana, eu não sei te dizer se eu tinha acordado e visto realmente aquele rosto ou se foi um pesadelo. Eu só podia ver os olhos com um sorriso macabro, sabe? Segundo os meus pais, eu comecei a gritar de desespero e quando meu pai acendeu a luz e veio até mim para me socorrer, eu já não estava deitada na minha cama. Eu estava sentada no sofá. Ana, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de ter gritado, muito menos de como eu fui parar no sofá. Provavelmente eu levantei e corri assim que vi aquele rosto. Eu só me lembro de estar tremendo muito e com o coração acelerado. Meu pai, assustado, veio me abraçar e perguntou o que tinha acontecido. Contei a eles o que eu tinha visto e na hora minha mãe levantou, pegou um óleo ungido e começou a orar pela casa. Meu pai subiu para ver se tinha entrado alguém, né? Mas não viu nada. Depois disso eu não quis mais dormir na minha cama, não. Nem o meu pai conseguiu ficar na minha cama. Fomos nós três dormir na cama de casal. Demoramos um pouco para pegar no sono. Meu pai, coitado, nem conseguiu pregar os olhos. Porém, minha mãe conseguiu dormir e foi aí que ela teve um sonho. Ela sonhou que via um espírito em cima de mim enquanto eu dormia. A minha mãe queria repreender aquele espírito, mas não conseguia. E o resto da noite foi assim. Meu pai assustado, eu assustada, olhando toda hora para a escada e a minha mãe tendo pesadelos. Agora eis a questão, Ana. O que era aquilo? Eu realmente vi aquele rosto ou estava apenas sonhando?
Bom, esse é o meu relato, obrigada por ler e ficarei muito feliz se contar no canal. Um beijo, te admiro demais e desejo todo o sucesso para ti e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, às vezes o que eu acho é que você não viu no mundo físico, apenas isso. Você viu de fato, tinha alguma coisa ali, mas do lado astral, do lado espiritual ali, entendeu? Então talvez tenha sido isso. E aí sua mãe sonhou, confirmou, então tinha alguma coisa por ali de fato, mas que ficou confuso assim porque você viu, né? Mas ele não estava aqui no físico. Pode ser isso. O que vocês acham, pessoal? Se for comentar, que seja com respeito. Se tiverem alguma história para contar, manda pra gente, que aqui a gente quer ouvir, né, pessoal? Queremos ouvir as histórias do povo. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Muito obrigada, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!